Poema sem fim. Dentro do Museu Novo em Folha há uma velha sinagoga. Dentro da sinagoga estou eu. Dentro de mim, meu coração. Dentro do meu coração, um museu. Dentro do museu, uma sinagoga. Dentro dela, eu. Dentro de mim, meu coração. Dentro do meu coração, um museu. Esse poema você encontra no Museu Judaico, localizado no centro de São Paulo, e é lá que vamos conhecer no Memórias da Cidade de hoje. No ano de 1926, há quase 100 anos, a primeira geração de imigrantes judeus que residem em São Paulo decidiu construir uma sinagoga de maior parte. O lugar escolhido? O viaduto Martinho Prado, no centro da cidade. Quem conta mais sobre isso para Então nós foi é o bem Leonardo Nogueira, um representativo dos eles terem responsáveis pela conseguido cera esse do Museu terreno, que Judaico. eles compraram da Companhia City, que era uma empresa que detinha, né, vários terrenos e que construiu, por exemplo, o bairro do Pacaembu, aqui. Eles compram um terreno depois de fazer uma campanha de arrecadação na comunidade e fazem um concurso, mas uma espécie de concurso para escolher o projeto arquitetônico que eles queriam para fazer esse prédio que vai ser tão importante para a comunidade. E o vencedor é um arquiteto russo, chama Samuel Roder, e o projeto dele, né, concebe esse prédio como um prédio mais clássico. Né? Vocês podem ver na parte de fora que ele tem bastante ornamento, ele segue um estilo, que é um estilo chamado bizantino, que ele tem a explicação do Samuel Roder para escolher esse estilo arquitetônico era que ele se baseava em prédios da época do Império Bizantino lá em Constantinopla, porque ele tinha lido, tinha estudado que muitas das igrejas daquela época elas foram construídas mais ou menos na Idade Média, ali, entre o século VII até o século XI. A arquitetura era baseada nos templos das sinagogas daquelas regiões. Então ele tem toda essa fundamentação para fazer um prédio nesse estilo aqui. E também, de certa maneira, ele estava seguindo uma tendência, porque nessa época, tanto nos Estados Unidos como em outros locais da Europa, principalmente no leste europeu também, de onde ele veio, né, ele veio da Rússia, esse era o estilo que estava mais em voga na construção das sinagogas. Então, a construção daqui começou, se eu não me engano, em 1926, e no meio do processo, quando eles já tinham feito a fachada, o dinheiro para fazer o interior acabou. Mingou, né? E eles acabaram chamando para continuar o projeto o arquiteto que tinha perdido o concurso, que tinha uma outra proposta. Ele era mais modernista, ele queria fazer uma coisa sem ornamentos, ele queria uma coisa que fosse justamente um prédio para todo mundo chamar de seu. Não tivesse tantas especificações, né? Mais em voga também do que estava acontecendo nos círculos de arquitetos da época. Então, ele, aliado à falta de dinheiro, quando vocês andarem pelo prédio, vocês vão perceber que no interior não tem tanta coisa, não tem tanto ornamento assim. Então, são duas visões de pessoas da comunidade diferentes no mesmo lugar, que é uma coisa bem comum também na cultura judaica, né? Então, quando você tem dois judeus no mesmo lugar, a gente vai ter duas opiniões diferentes. Então, essa questão desse prédio tem duas visões diferentes, né? Ele representa duas visões diferentes. E outra coisa legal de falar é que demorou bastante essa obra, por isso que acabou o dinheiro, porque aqui tinha um córrego aqui do lado, né? E foi uma das primeiras construções da cidade que usava concreto armado. Então, uma tecnologia nova sendo aplicada aqui, né? E um processo dispendioso que foi um sucesso, mas, né, teve seus percalços. E aí, durante várias décadas, essa aqui foi a principal sinagoga da cidade, né? E, claro, ela representa também a visão da comunidade ashkenazi, que, como eu tinha falado no começo, a gente também tem judeus de origem sefaradi, né, que são os que têm descendência dos judeus que saíram da Espanha, de Portugal e de outros lugares também da Europa, mas principalmente Espanha e Portugal. Sefaradi significa Espanha, né, e hebraico.
Então, depois acho que a Linda vai falar um pouco disso também. O projeto do museu é ser um lugar que abrange todas as identidades judaicas, né? Então, tem também um cuidado da gente trazer para cá essas representações da comunidade sefaradim, né? Quer dizer, fazer uma coisa que englobe tudo, né? A ideia do museu surgiu há 22 anos, com o intuito de mostrar para as pessoas um pouco sobre o judaísmo e sua diversidade, idioma, costumes, religião e tradições. Ele mostra para nós a importância de combatermos o preconceito que algumas pessoas ainda carregam, como nos conta Linda Blasi, gerente de projetos da Igreja do Museu. Refutada. Esse ponto é fundamental aqui no museu. Ele está logo na entrada e às vezes as pessoas passam e não olham. Isso é a primeira coisa que eu vi. Foi a primeira coisa que a gente viu. Então, se a gente pensar que lugar é esse, então vai falar de preconceito, mas não é para contar a história dos judeus, a gente já tem aqui um ponto que é esse que a gente tem que conter. Além da entrada ser um patrimônio que eu preciso avisar o que é aqui no templo, eu vou entrar e já vou falar sobre esse assunto. A área conta com 4 espaços de exposição, sendo o térreo -1 as exposições permanentes e o mezanino e o -2 as exposições temporárias. No térreo é possível conhecermos um pouco mais sobre a antiga sinagoga e o processo de construção, e podemos ver a partir do painel O que é ser judeu, que não encontramos apenas uma única resposta para essa pergunta. Nós judeus somos notoriamente incapazes de concordar sobre qualquer coisa que comece com as palavras nós judeus. Muito difícil responder a pergunta que a Sofia fez. Essa pergunta é muito difícil. E aqui, o que a gente trouxe? Foram várias pessoas entrevistadas, esse é um rabino ortodoxo, sim. E os ortodoxos vêm e frequentam porque sabem que esse pode ser um lugar que pode falar do judaísmo que é o deles, sim. E quando apareceu outro rabino, que é um rabino mais liberal, também. Porque é isso que a gente quer. O judaísmo ele tem muita, como todas as religiões, né? Mas o judaísmo não é só religião. Ele tem cultura, tem idioma, tem história, tem tantas faces que muita gente vai mostrar isso tudo. Então a gente colocou pessoas de várias idades, em vários momentos da vida, né? No caso aqui do menino que está fazendo o bar mitzvah, que é uma cerimônia importante. É essa ideia nessa entrada aqui. Olá. Bom, então ninguém sai com uma resposta. Acho muito difícil, mesmo que vocês ouçam todos os depoimentos, que vocês tenham uma resposta do que é ser judeu. No mezanino, onde as mulheres costumavam ficar separadas na época da sinagoga, hoje é possível vermos a imagem de diversos imigrantes que chegaram a São Paulo e que doaram suas fotos, para que o museu pudesse contar suas histórias. Indo para o -1, é possível vermos a história da chegada dos judeus no Brasil, sendo contada em ordem cronológica, além de um espaço em memória aos sobreviventes do Holocausto. Como é que a gente pode falar sobre esse assunto de forma respeitosa com essas vítimas? Então, por isso é muito difícil ver. É muito difícil. Eu gosto de pensar nessas crianças, tem desenhos, tem outras ações, boneca, tem objetos que contam, olha, a vida continuou para algumas pessoas que deram a volta, fizeram e vieram para o Brasil. Então, todos que estão ali representados vieram para o Brasil. Que eu acho que esse é nosso papel também, abrir um pouco esse diálogo com a comunidade brasileira e dizer, olha, quantas histórias estão amarradas, estão trançadas. Por isso, as histórias trançadas, né? E no -2 encontramos a exposição Boris Lore, Arte, Luto e Sobrevivência, que percorre o legado do artista por meio de 44 colagens, desenhos, pinturas e esculturas pautadas pela memória dos acontecimentos e atravessados por um forte componente erótico, às vezes sadomasoquista. Grande parte dos materiais do museu são doações feitas, com o objetivo de sempre conservar a história, desde fotos de família, mapas e arquivos de audiovisual. Nesses armários a gente tem material multimídia,
Então, uma coisa que eu não falei é que a gente tem também, em parceria com o acervo, com o museu, um grupo de história oral. Também ele existe há, acho que mais de 30 anos, um grupo de mulheres que se organizou para entrevistar de início só pessoas que vinham também dessa imigração para cá, para São Paulo, do final do 19, começo do século 20, muita gente que sobreviveu a campo de concentração ou que foi perseguido, né? Então, para manter essa memória viva, a gente tem mais de 500 entrevistas com esses imigrantes ou com pessoas que nasceram aqui, mas que, enfim, são da comunidade e que a maioria também já não está mais aqui, né? Então, muito está aqui nessas fitas cassetes. A gente tem isso já transformado também em vídeo, para ter mais de fácil acesso e também para não perder, né? Porque a mídia vai mudando, mas o material tem que ser preservado, né? E a gente também tem essas entrevistas transcritas, então esse espaço também serve para a gente que vem pesquisar. Isso aqui é muito utilizado por pesquisadores, geralmente. Aqui tem CDs e DVDs e VHS. Os DVDs e os VHS geralmente eles são de filmes ou documentários da mesma temática, né? Que servem de material de apoio para pesquisa. Esses materiais, eles são para apoio de pesquisa ou eles também podem ser expostos no museu? Por conta que lá em cima tem a parte do que é ser judeu, né? Sim. Então vocês têm esse material sempre frequente em exposição? Ele pode ser utilizado em exposições, sim, às vezes para representar algo que os curadores querem mostrar, né? Mas mais frequentemente ele era utilizado para os pesquisadores mesmo. E também esse material de referência, né? Aqui parte do bastidor, né? O processo de catalogação para ele ficar condicionado da maneira correta começa aqui, desse acervo, né? Essas caixas que estão nesses armários, essas estantes, elas são de doações que chegam e recebem um número de registro. Então todas elas estão identificadas como registros de doação. E aqui elas passam pela triagem de passar por um processo de utilização, porque muito do que entra aqui precisa, né, ser revisto, ser manuseado para ficar corretamente acondicionado. Às vezes tem muita coisa mofada, tem muita coisa com sujeira, né? E é um espaço fechado, então é muito fácil de se contaminar papel, material que não é tão resistente, né? Então a gente tem uma equipe de voluntários que ajuda nesse processo, porque a gente precisa de várias mãos para fazer isso, né? A bandeira que está até bem grande. Então geralmente passa por esse processo de higienização com os voluntários, uma pré-catalogação, depois eu faço a catalogação no banco de dados e para isso ser acondicionado. Se vocês quiserem abrir uma face dos armários também, é legal, porque aqui a gente tem um exemplo de como que eles ficam. Eles são condicionados em caixas, ou se eles têm um formato muito grande, como esses livros, eles ficam nas próprias estantes dessa maneira, né? Aqui a gente guarda os nossos discos. A gente tem mais de 1.500 discos de vinil e de goma laca, que é um outro tipo de material mais antigo. E aqui a gente tem material da viagem do Portinari para Israel, porque ele foi lá para Israel, se eu não me engano, na década de 50, e ele ficou num kibbutz lá, ele produziu sobre material também, sobre essa viagem dele, e é uma coisa que durante muito tempo foi difundida pela comunidade, essas obras dele, né? Porque vocês podem ver, ele teve um impacto bastante forte, essa viagem que ele fez na própria obra, né? Esse aqui é um livro com reproduções dessas obras, e essa é uma capa de disco com uma ilustração que ele fez também, representando o kibbutz. O Museu Judaico tem como objetivo ser a casa de todos os povos, contar para as pessoas sobre a pluralidade do judaísmo e sobre a história do que um dia foi o Templo Betel.
É um espaço sobre respeito, diversidade, cultura e memória. É um espaço para lembrar e não esquecer.